Olá pessoal, mais uma vez aqui para tratar de um assunto bastante interessante que vem tomando conta aí do debate público em nossa sociedade, que é a Escola Sem Partido. A Escola Sem Partido foi um movimento criado em 2004. Eu não tenho uma opinião definida ainda a respeito, se contra ou a favor, até porque eu entendo que a escola é um ambiente propício para que se possa instigar, a conscientização dos estudantes, para que se possa provocar aí a questão do cidadão crítico. Mas também entendo que a escola não é um lugar onde professores, onde os responsáveis pela educação, os editores que produzem material didático, não podem levar até os alunos as suas convicções pessoais, ainda mais quando se trata de convicções apaixonadas, quando esses professores, esses responsáveis pela educação, tão simplesmente por simpatizar algumas pessoas de outrora, algumas personalidades, alguns políticos, tão somente por gostar daquelas pessoas, eles levam aí tão somente informações positivas, enaltecendo, engrandecendo esses personagens aí, e deixando de levar aí a veracidade dos fatos, deixando aí de serem imparciais. E diante dessa polêmica, eu resolvi aí pesquisar se realmente há essa doutrinação, E aí eu, usando a minha memória dos meus tempos de estudante, e também resolvi pesquisar aqui nos livros. Tenho aqui um livro didático, fornecido pelo MEC, que foi fornecido aí pelo governo federal aos alunos da escola pública. Temos aqui um livro de história, como vocês estão vendo, bastante volumoso, Está um pouco antigo, deve ter aí uns 5 ou 6 anos, não sei, do senhor Mário Schmidt, quem editou esse livro, quem elaborou o conteúdo desse livro. E vamos ver aqui, em um desses conteúdos, o que temos aqui, que é que eles estão passando para os nossos alunos. Temos aqui alguns personagens bastante conhecidos aqui, Temos aqui, por exemplo, aqui vocês podem ver, o senhor Carlos Marighella, logo aqui. Vamos ver o que é que o nosso editor, o Mário Schmidt, fala aqui sobre Carlos Marighella, Em Marighella, a complexidade do povo brasileiro. Mãe afrodescendente e pai europeu. Estudante de engenharia e menino pobre. Homem amoroso e combatente destemido, amante de samba e ópera. Essa é a opinião do senhor Mário Schmidt e toda a sua equipe aí que elaborou esse plano educacional, esse conteúdo, enfim. Nós estamos vendo aqui um comentário bastante simpático, amoroso, Ele falou aqui que Marighella é um homem amoroso. Um comentário aqui que engrandece a figura do senhor Carlos Marighella. Esse é um lado da história do senhor Carlos Marighella, segundo o senhor Mário Schmidt. Só que o nosso editor esqueceu de colocar o outro lado da história de Marighella. Marighella, aos que não sabem, foi aí um líder revolucionário aí que lutou contra a ditadura militar lá nos anos 60, Foi líder da ALN, a Aliança Libertadora Nacional, que tinha como objetivo derrubar o regime militar, e instalar a ditadura comunista, a ditadura do proletariado, lá nos moldes de Cuba, da China, enfim. Então essa organização de Marighella, cuja organização Marighella era o líder, eles aí, para manter o seu grupo forte e poder alcançar o poder, eles tinham que ter recursos, e para ter esses recursos eles assaltavam bancos, sequestravam. O senhor Carlos Marighella aí, a organização dele, com outras organizações, que foram várias organizações, sequestraram aí o embaixador norte-americano, o senhor Charles Elbrick, Eles aí também saqueavam o comércio, soltavam bombas em quartéis generais para que eles roubassem as armas aí dos soldados do exército, Esse é o outro lado do senhor Carlos Marighella. Nós temos aqui também outra figura bastante mitificada, Aqui, o senhor Carlos Lamarca, tem uma foto aqui bastante imponente, ele com a arma aqui em punho. Vamos ver o que é que eles falam aqui sobre Carlos Lamarca. Vamos ver o que é que os nossos estudantes estão aprendendo aí, sobre o senhor Carlos Lamarca. O que é que eles estão aprendendo na escola? Carlos Lamarca era capitão quando abandonou o exército para aderir à luta armada contra a ditadura. Para ele, os militares tinham traído o país ao acabar com a democracia e impedir as reformas sociais. Foi o mais temido dos guerrilheiros, excelente atirador e estrategista.
Esse é um lado, né, contado aqui, segundo a versão do nosso editor, só que ele esqueceu de contar que Carlos Lamarca, de fato, era um capitão do exército que resolveu desertar para aderir a esses grupos de extrema esquerda, desses grupos violentos aí, né, como eu acabei de falar. Ele era o líder aí da VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, né, e existe bastante conteúdo aí contando. Até os próprios simpatizantes de Carlos Lamarca, né, eles se orgulham de quem foi eles, dos feitos criminosos que eles faziam, assaltando, sequestrando, matando. Por exemplo, há um filme aí interpretado pelo ator Paulo Betti, onde o Paulo Betti faz o papel do Carlos Lamarca, né? Eles aí, em uma de suas investidas, em um de seus assaltos, vão até um banco assaltar. E lá um guarda do banco esboça a reação, né? Saca a arma, enfim, e Carlos Lamarca, né, com a sua boa pontaria, tal, que ele já foi o capitão do exército, ele simplesmente saca, né, lá o ator Paulo Betti lá, fazendo o papel do Lamarca, saca a arma do Lamarca e pipoca na testa do policial. O policial cai pronto lá e fica aquela imagem lá, ele todo com aquela cara, né, de bravo, enfim, eles lá se orgulham dos seus feitos criminosos. Vejamos aqui o que mais, o que é que o nosso editor anda passando para os nossos estudantes. Aqui nós temos outra figura bastante conhecida, que é o Mao Tse-tung, que foi um grande ditador aí da China, né? Lá na China, lá no século passado. Vemos ele aqui ao lado de Stalin, né? Vejamos o que é que o nosso editor fala sobre o Mao Tse-tung. Contra os bandidos. A construção do socialismo na China exigia a eliminação de velhos hábitos ligados à corrupção e à criminalidade. No começo dos anos 1950, mais de 1 milhão de pessoas foram presas e até executadas por ter cometido diversos tipos de crimes. A grande maioria ficou em campos de reeducação, onde pelo trabalho, estudo, eram recuperados para a sociedade. Aqui nós estamos vendo aqui a justificativa do crime, né? O nosso editor resolveu justificar os mais de 70 milhões de mortos, né, que foram executados aí pelo regime de Mao Tse-tung. Mais de 70 milhões. O nosso editor tenta transmitir o seguinte aos estudantes: olha, as pessoas que eram presas e mortas, ele fala em 1 milhão aqui, 1 milhão aqui, tá? Foram mais de 70 milhões massacrados por Mao Tse-tung. Ele tenta justificar, não, essas pessoas eram bandidos. Quando não matava, a gente tentava ressocializar e reinserir a sociedade. Isso é para justificar, né? Ninguém vai esconder esses mais de 70 milhões de cadáveres, meu amigo. Isso aqui, essa história ninguém apaga. Mas será que as mais de 70 milhões de pessoas que o Mao Tse-tung matou eram todas criminosas, né? Eram pessoas aí repudiáveis, né? Não eram bandidos, meramente bandidos aí que estavam aí trazendo algum prejuízo para a sociedade, eram pessoas que se opuseram aí, né, ao regime desse ditador. Uma vez você se opondo, você criticou, era morto, ia para o paredão. Não bastava esses regimes de ditadura socialista, não bastava você ter uma denúncia formal, desde que comprovasse que você realmente era contra o regime. Não, se houve uma leve suspeita, o cara te caguetou, você era morto. Assim, de forma tão... você era morto de forma tão sumária, né? As 20 milhões de pessoas que Stalin matou na União Soviética, né? Sendo que 14 milhões morreram de fome. Então vocês, estudantes aqui que receberam esses livros aí do senhor Mário Schmidt, né? Eu lamento lhes informar que vocês foram mal educados, vocês foram desinformados, vocês receberam aí meias verdades. Claro que para eles não dá uma de tão imparciais, eles dão uma criticada lá em alguns personagens da esquerda, eles dão uma cutucadazinha, falam um pouquinho mal de Stalin, para dizer que não são tão imparciais assim, mas a verdade é que vocês ouviram aí meias verdades e vocês não souberam da verdade e não tiveram uma formação, né, devida, coisa que vocês têm direito. Lembrando também que, por falar em ditadura militar, eu não estou aqui para glorificar um lado e demonizar o outro, até porque a ditadura realmente teve os seus excessos, né? Suspendeu direitos políticos, suspendeu a democracia, mas teve os seus excessos e abusos aí.
como nas figuras do senhor Sérgio Fernando Paranhos Fleury, né, o delegado Fleury, que servia ao DOPS, servia à ditadura militar, que torturava realmente, que agia com certa brutalidade. Temos aí o coronel Paulo Malhães também, outro algoz da ditadura, que pegava pesado em cima dessa galera, eles executavam, perseguiam mesmo. Mas a pergunta que fica é, até onde vai o diálogo com terroristas? Até onde vai? Terroristas que sequestram, matam, né, roubam. Um caso aí da VPR também, houve um atentado aí contra um quartel-general, onde eles lançaram, né, os terroristas comunistas lançaram um carro-bomba sobre esse quartel-general. Isso você não vai encontrar nesses livros aqui não. Onde terminou matando aí o soldado Mário Cosel Filho e ferindo gravemente mais outros 6 soldados. Isso vocês não encontrarão nesses livros nunca, que vocês passaram a vida toda estudando na escola, né? Essas verdades vocês não ficaram sabendo. Vocês tão somente ficaram aí mitificando, glorificando e admirando bandidos. É o que infelizmente vocês aprenderam na escola. Como na figura do seu Che Guevara, né? Enfim. No caso, eles não vão falar de forma tão explícita assim, né, confessar os seus crimes de forma explícita num livro desse, mas vocês encontram conteúdos deles se orgulhando dos seus atos criminosos. Se vocês assistirem aquele documentário, O Cidadão Boyles, né, do Chaim Lipevsky, vocês encontrarão lá um desses terroristas, né, comunistas, o senhor Carlos Eugênio da Paz, o Clemente, né? E ele conta abertamente, né? A gente não só matava um PMzinho, um soldadozinho, que a gente chegava lá, dava 3 tiros e morria. A gente queria matar os grandes figurões também, né? Aí mataram o Boyles, né? Eu não estou aqui para defender o Boyles ou quem quer que seja, já falei dos excessos aí da ditadura militar, lembrando que os excessos policiais e militares estão presentes em qualquer corporação policial, militar. Isso não abusos, não são uma exclusividade do regime militar brasileiro. Esses abusos é presente em qualquer corporação policial, em qualquer lugar do mundo. Se a gente for analisar, hoje nós temos muito mais abusos policiais do que lá no período militar, né? Vocês encontram até em países mais civilizados, né? Policiais agindo de forma mais truculenta, né? Agora isso não é uma exclusividade do regime militar. E a pergunta que eu faço, mais uma vez, até onde vai o diálogo com comunistas que queriam tomar um país à força, tocando o terror? E por falar no atentado do quartel-general do Mário Cosel Filho, quem fazia parte de uma dessas organizações aí era a nossa ex-presidente, a Dilma Rousseff. Já fez parte aí da VPR, da VAR Palmares, o grupo extremista, o Colina também, grupos violentos, né? Ela fez parte aí dessas guerrilhas armadas aí. E além do fato da gente não poder saber da verdade através da escola onde a gente vai se educar, nós não sabemos os dois lados da história. Esses criminosos nunca pagaram pelos seus crimes, né? Estão soltos, recebem até bolsa ditadura, pousaram de vítima, né? Aí tá, foi torturado, aí faz aquela dramatização e aí eles foram indenizados, recebem pensões aí vultosas, né? Enquanto aos seus crimes eles não respondem por conta da lei de anistia de 79. Essa lei da anistia de 79 veda até as investigações, não pode nem sequer investigar, porque a lei de anistia proíbe que essas pessoas aí, esses terroristas comunistas, não possam ser nem sequer investigados, né? Quanto mais serem punidos. Não, muito pelo contrário. Além deles serem acobertados, né, por essa lei, eles recebem aí pensões, certo? Pessoal, vocês devem estar se perguntando aí, você só citou uns 3 ou 4 exemplos aí de vítimas fatais aí, que foram vitimados aí por essas guerrilhas, por esses grupos armados. Eu estou dando aqui, pessoal, alguns exemplos mais clássicos, mas houve centenas de vítimas. Eu não posso, o vídeo tem que ser curto, senão eu gostaria de ficar falando aqui por um bom tempo sobre demais vítimas que houve aí durante esse conflito. No caso da policial civil Estela Borges Morato, funcionários de bancos, bancários, seguranças, vigilantes, civis, que foram mortos aí por esses terroristas. Vocês não encontrarão nesses livros de história, por exemplo, livros aí confeccionados
depois da redemocratização, vocês não encontrarão, por exemplo, o episódio do aeroporto de Guararapes, no aeroporto internacional de Recife, onde esses terroristas, essas organizações aí, que eu acabei de citar, eles plantaram uma bomba lá, né, numa mala, e colocaram num saguão do aeroporto para vitimar o Costa e Silva que viria, né, a ser o presidente aí depois. Eles plantaram essa bomba, um guarda civil percebeu aquela mala supostamente abandonada e resolveu pegar essa mala. E essa mala detonou, né, nas mãos desse guarda civil, matando um jornalista, matando um almirante. Esse guarda civil teve parte do seu corpo esfacelada, ele veio a perder uma perna, né? E vale lembrar, esse guarda civil aí não recebeu aí alguma indenização, enquanto os terroristas lá que sofreram, dizem que sofreu nos porões da ditadura, recebeu aí, né, indenizações. Vocês não encontrarão essas histórias nos livros de história, pessoal. Eles colocam uma bomba lá, não importa se mate algum inocente. Não, se vai matar algum inocente não importa. Contando que mate o nosso alvo lá, né? Enfim, é o que está valendo. Pessoal, mais um fato gritante. O nosso editor aqui, o Mário Schmidt, não é formado em História, certo? Vocês receberam aí material didático elaborado, confeccionado por uma pessoa que não tem formação na área. Até quando vai, né? Para você ver até onde vai a camaradagem aí, você pensa igual a mim, pensa igual ao pessoal do governo, está agradando, pronto, você trabalha para mim, produz um trabalho aí, tão somente por seguir a mesma linha e tal. O velho corporativismo aí e as inverdades. Pessoal, eu já me encantei com essas histórias, né? Quando eu cursava lá o ensino médio e eu via, né, esses personagens aqui tão mitificados, sofrendo, aí via lá a figura do Gregório Bezerra, né, eles estampavam a foto lá em um desses livros de história, o Gregório Bezerra jogado no chão lá, e eles colocavam um texto, né, Gregório Bezerra sendo humilhado aí no pátio da polícia, né, sendo humilhado pelos militares. Aí eu ficava, caramba, esses caras realmente se sacrificavam mesmo pela sociedade, eles realmente se sacrificavam pelo bem comum, só que era um lado só, né, da história. Eu não sabia quem era o outro lado de Marighella, de Lamarca, enfim, nós não sabíamos, por conta dessa, de fato, uma doutrinação de mentiras, ou quando havia as verdades, eram meias verdades. Vocês foram mal educados, mas ainda está em tempo de reparar esse dano aí. Nunca confiem em uma fonte só, vocês procurem pesquisar, ouvir lados diferentes, buscar livros diferentes, versões diferentes, autores diferentes. Então, pessoal, o recado que fica é que vocês não se deixem levar por tudo que vocês veem e ouvem nas escolas. Procurem pesquisar em outras fontes, ouvir várias pessoas, ouvir os dois lados, para que você possa ter uma formação aí, né, para que você tenha aí o verdadeiro conhecimento ao seu alcance e a verdade. Muito obrigado e até a próxima.